pessoal do nono ano, tudo bem? Como é que foram de férias? Descansaram bastante? Colocaram as tarefas em dia? Olha, eu confio em vocês, eu tenho certeza que sim. Então, hoje, nosso primeiro dia de aula, vamos fazer o primeiro módulo do caderno 3, né? É o módulo 25, a internet como fonte de informação e pesquisa. Esse módulo é muito importante, gente. Então, vamos ver alguns pontos aqui. Vamos discutir alguns pontos. Eu vou ficar aqui, ó, bonitinha no computador da moça. Então, vamos lá. O computador e a internet são apenas meios, instrumentos. Isso significa que vocês fazerem uma pesquisa, vocês vão obter, por meio da internet e do computador ou do celular, né? Depende de cada um. Eles são meios, então, através deles, por meio deles, que vocês vão conseguir fazer a sua pesquisa, tá? Mas eles não vão fazer o trabalho por você, tá bom? Olha só uma citação do Moacir Scliar. O trabalho do aluno, como o trabalho de qualquer pessoa, deve refletir o pensamento e as emoções de quem o elabora. Ou seja, o trabalho deve ser eminentemente pessoal. Então, assim, gente, não adianta copiar de site, né? Porque não foi você que fez, né? Então, eu faço lá uma pesquisa bonitinha, tal, não sei o quê, e copio todo o meu trabalho de um site. Não fui eu que fiz esse trabalho, foi a pessoa que fez o site. Né? Então, eu estou me apropriando de algo que não é meu, no caso, o texto, tá bom? Para fazer uma boa pesquisa e obter bons resultados, o pesquisador deve ler criticamente os conteúdos com os quais depara, selecionar criteriosamente as informações e organizá-las. É importante pesquisar em mais de uma fonte para conferir as informações. Então, olha, o que é recomendado pelas normas ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a respeito de um trabalho acadêmico, de um trabalho de escola. Que haja pelo menos 3 fontes de pesquisa, porque uma fonte de pesquisa não é pesquisa, gente, é cópia, tá? E a gente não pode copiar, né? Porque isso é apropriação intelectual, tá bom? Isso não pode acontecer. Então, veja bem, se você pega e você se apropria da criação de outra pessoa, você está roubando a propriedade intelectual dela, e isso não pode acontecer. Uma outra coisa que é muito importante que vocês saibam, que Google não é site de não é para ser colocado em uma bibliografia, né? O Google, ele é simplesmente um site de pesquisa que vai te levar a outros sites. E você vai ter que consultar vários sites para ver se aquela informação é a correta mesmo, se está tudo certo, se é tudo isso em todos os lugares, tá bom? E todas as fontes de consulta devem ser citadas. O que significa isso? Mesmo que eu não tenha aproveitado nada, mesmo que eu não tenha pego nenhuma informação de determinado site, ele tem que constar sim na minha lista de bibliografia, porque eu consultei esse site na hora que eu fui fazer a minha pesquisa. Então, tudo que eu abro, menos o Google, tem que estar na bibliografia, né, de uma pesquisa, ok? Bom, agora nós vamos fazer uma tarefa, né, que está na apostila. Então, vamos lá. Lá na apostila, a gente tem esse texto aí, né, esse box. Então, vamos ver aqui o que ele diz. Ó, quem leu o livro A Marca da Serpente pode me responder? Isso normalmente tem naqueles fóruns do Yahoo, né, de um monte de coisa. Então, olha só. Sobre o livro, responda. Quem é a personagem principal? Que fato da história de vida de sua vida marca a vinda para o Brasil? Por que o interior de Minas Gerais tornou-se o lugar mais ideal para Vlad se instalar? Que fato mudou os rumos da vida de Vlad? Qual foi o grande conflito interior que Vlad atravessou? E qual saiu vitorioso? Qual foi a prova decisiva para Vlad? Por favor, aí estão algumas das perguntas que preciso dar resposta. Vale 10 pontos. Então, o que ele está querendo, gente? Ele está querendo que alguém faça o trabalho por ele, né? Então, olha a melhor resposta do internauta Cucan aí. Ó, resumos, análises, sínteses, sinopses, monografias, resenhas,
trabalhos de conclusão de curso, dissertações, projetos de pesquisa, fichamento, compilações, comentários, características, críticas de livro, texto, filmes, novelas, música, documentários e autores, quando solicitados por professores e ou entidades de ensino, são para avaliar o grau de entendimento, análise e crítica do aluno quanto a determinada obra, assunto, conceito ou teoria. Aconselho a execução da tarefa escolar pelo próprio aluno, para sua melhor e maior qualificação no futuro, principalmente ética, moral e profissional. Então, o que esse internauta estava querendo? Ele estava querendo que alguém fizesse o trabalho por ele, para ele tirar nota, tá? E isso não pode acontecer. Isso é antiético, isso é imoral, isso é antiprofissional, tá? Então, isso não pode acontecer. Aí, lá na própria apostila, tem algumas perguntas para analisar isso aqui que a gente acabou de ler, tá? Então, a primeira pergunta: qual foi a atitude do internauta Kukan-ei em relação ao pedido do estudante? Ao responder, que argumentos o internauta utilizou para justificar sua atitude? E você concorda com o Kukan-ei? Se discordar, apresente contra-argumentos. Então, lembra que a gente falou de... ou melhor, lembra nada, a gente vai falar de contra-argumentos na aula de quarta-feira de redação. Então, isso já é um treino, tá? Então, olha só. Essas perguntas, elas estão na atividade oral da apostila, tá? E nós vamos fazer, óbvio, um debate sobre isso, mas quando? Onde? Aqui? Não. No nosso plantão, tá bom? Então, vocês pensem nas respostas dessas perguntas, anotem as respostas, porque eu quero participação de todos no nosso plantão. Combinado? Então, vamos lá. Pensem nas respostas, anotem no caderno e discutiremos em nosso plantão, tá bom? Aí, gente, vocês vão ter lá que fazer a leitura de 2 textos que estão nas páginas 7 e 8. E vocês vão fazer os exercícios 1, 2 e 3 das páginas 9 a 11. Só que tem algumas especificações. Então, vamos ver quais são, tá? O exercício 1, ele começa assim, ó, da página 9, tá? Escreva um comentário sobre cada trecho da crônica de Moacir Scliar. Siga as instruções. Então, vamos ver as instruções. Faça um X no ícone, a favor, contra ou neutro, que representa a sua opinião a respeito do que se afirma no trecho. No espaço Seu Comentário, explique sua posição apresentando argumentos para defendê-la. Então, vamos lá. Ó, eu coloquei aqui só a letra A, tá? Então, a internet não é apenas um meio de comunicação de informação, é um jeito de viver, um novo jeito de viver, e a história do mundo vai se dividir em 2 fases. AI, antes da internet, e DI, depois da internet. Então, você concorda com isso? Então, coloca um X aqui. Para você, tanto faz, não diz nada, põe um X aqui. E contra, você vai pôr um X aqui. Quer dizer, você não concorda com isso aqui. Então, assim, aí aqui você vai colocar o seu comentário. Então, se você é a favor, por quê? Se você é neutro, por quê? E se você é contra, por quê? E isso tem várias citações, na várias partes do texto, não é só a A. E vocês vão fazer isso em todas elas. De novo, nós vamos falar sobre isso no nosso plantão. Então, todos têm que fazer isso e aparecer no plantão, tá bom? Agora, a gente tem também os exercícios 2 e 3, tá? No caso dos exercícios 2 e 3, eles não vão ser feitos na apostila, é só o 1. Então, o 2 e 3 eu coloquei lá no Maestro para vocês fazerem, tá? Então, vão lá no Maestro, façam esses exercícios e bom trabalho a todos e nos veremos no plantão. Um beijo, tchau.